Ainda ficamos 4 anos namorando, mas teve um belo dia que eu falei assim, olha, eu tô saindo da empresa e vou abrir o negócio. Ela, hã? À frente da Solid System, Rodrigo Bellarmino traz pra gente uma história de grandes movimentos, hein, Rodrigo? Como é que começou essa história toda? Primeiro de tudo, obrigada por vir contar um pouco dessa história inspiradora. Eu que agradeço. Olha só, quem vê esse moço não imagina quem era essa criança. Como era Rodrigo menino? Quando a gente faz um flash lá para trás, hoje eu tenho 44 anos, né? Mas eu com 8, 9 anos eu já era comerciante. O que você comercializava com 8, 9 anos? Pois é, o que eu comercializava? Eu fazia desenho e aí descia eu, com mais um primo meu, descia na porta do prédio e ia vender os desenhos. Eu já era meio professor Pardal lá atrás, porque eu já eu já criava uns produtos, né, pra gente também. Tinha a veia comerciante e tinha a veia criatividade. Né? Tinha esses dois aí que eu começava a fazer uns bonecos com movimento, para vender, para brincar também, porque eu tive uma infância simples, né? E aí eu não comprava, não tinha, meus pais não compravam o que eu queria, que nem hoje os meus aí, hoje né? É outra realidade, né? E aí a gente fazia pegava e montava, criava um brinquedo e se divertia, né? Então já tinha essa. E foi aí que talvez os meus pais viram, bom, ele tem essa criatividade, vai fazer arquitetura. Então eu fui nessa, em todo esse tempo eu fui desenvolvendo essa veia de criatividade e de comercial, né? E aí fui fazer arquitetura, né? Nessa parte de arquitetura eu ganhei, eu diria que uma coisa, fazendo longe de casa, eu amadureci bastante, porque eu vinha e voltava e trabalhava, então eu trabalhava o dia inteiro, tinha que pagar a faculdade, então, eu que tive que pagar, meu pai pagou só os primeiros 3 meses da faculdade, então eu tinha que arrumar um jeito de eu continuar. E aí quando eu comecei, falei, não vou parar nem a pau. Vou dar um jeito de vou dar um resolver jeito isso. de fazer. E aí eu fui trabalhando, fazia bico, trabalhava de final de semana, um monte de coisa. E aí foi indo, eu fui 5 anos de faculdade, né, de arquitetura. E aí conquistei, e aí um pouco antes de se formar, eu entrei numa multinacional. E aí eu já estava com uma meta de ter meu negócio, né? Você já queria ter uma coisa, um negócio próprio na faculdade? Já. Sem ter trabalhado no mercado ainda? Já. Eu não sabia o que era ainda. O que não é ter objetivo na vida? O que não é querer alcançar uma meta? Não, eu já tinha, porque eu comecei, enquanto eu estava na faculdade, eu já estava eu já comecei a trabalhar, né? Aí fazia estágio, eu ficava sempre 2 estágios de uma vez, porque eu tinha que cobrir todo dia para eu juntar uma renda e, putz, você estudando, você ganha nada, né? Estágio você não ganha nada. Zero, né? Em que momento veio a Cláudia? Então, a Cláudia, minha esposa, ela foi apresentada por uma outra amiga, a Cláudia é advogada, né? E ela eu tinha uma amiga em comum com ela. E foi muito na época quando eu ainda estava trabalhando numa multinacional. Já tinha se formado? Já tinha me formado, estava trabalhando numa multinacional, mas já estava preparando tudo para eu fazer meu negócio. E aí a gente começou a namorar super rápido, ainda ficamos 4 anos namorando, mas teve um belo dia que eu falei assim, olha, eu estou saindo da empresa e vou abrir o negócio.
Ela, hã? E aí? E ela tem uma experiência do pai dela, empresário. Eu queria alguma referência na época. Eu não tinha nenhuma referência. E aonde é que eu fui buscar as referências? Fui procurar em histórias de sucesso, fui procurar nas empresas de sucesso para eu ver esse caminho. Eu não sabia ainda o que eu queria fazer, assim, o que eu ia empreender, até eu comecei a trabalhar numa multinacional, comecei a ver alguns segmentos, né? E comecei a ver, aí que eu vi que estava começando no Brasil essa história do envidraçamento de varanda. Estava começando e não tinha nada, nenhum produto bacana nessa área, né? E eu trabalhando paralelo nessa empresa, falei, peraí, vamos desenvolver alguma coisa nessa área. E fazendo esses meus bicos já como arquiteto, já era arquiteto, já estava, né, trabalhando já há algum tempinho nessa empresa. E aí eu comecei também a fazer alguns trabalhos por fora, de fazer a reforma para o apartamento e tal. E aí eu peguei numa das obras, contratei um envidraçamento de varanda. Nossa, tive uma dor de cabeça absurda, né? Eu falei, putz, esse é o melhor. Para resumir a história, a gente viu que assim, o produto era muito simples do que tinha. Pesquisei pra caramba sobre isso e aí eu comecei a ver que não tinha nada sofisticado, não tinha um produto de alto padrão que atendesse aqui o nosso mercado, né? Esse mercado estava muito começando aqui. E aí eu falei, opa, é aí que a gente vai brincar, é aí que a gente vai ir para cima. E aí eu fui para fora pesquisar, pesquisei isso. Fui ainda para fora junto com a empresa que eu estava, né? E aí nessa pesquisa eu fui só montando, só preparando até o momento que eu falei, vou abrir meu negócio. E você já estava muito munido de informações? Eu já tinha pesquisado muito. Eu até demorei, por quê? Por que eu demorei? Porque eu não tinha essa experiência de ninguém para eu puxar e ver não tinha ninguém próximo. Então eu tinha muito medo de você empreender, né? Porque o empreendedor, ele tem uma veia solitária, né? Ele tem que resolver muita coisa sozinho. Que você não começou representando um produto, você começou fabricando um produto. Foi, eu já comecei como fábrica, porque eu tinha Isso veia, é mais eu tinha veia a criação. Ainda. Como eu tinha isso de criar, eu falei, vou fazer já um produto melhor do que eu vi. Você não foi procurar um produto, não. Você foi fabricar um produto. Na verdade foi assim, foi até legal nessa época, porque Deus vai preparando as coisas pra gente, e quando eu decidi, falei, vou fazer a Solid, eu já tinha juntado uma graninha para fazer, para começar a empresa. Já tinha feito um plano de negócios bem coerente, e aí eu peguei e startei o negócio. E aí eu comecei a entrar em contato com algumas empresas de fora, e uma empresa de fora pegou e falou, peraí, você está disponível no mercado? Um headhunter me achou e falou, não, pera lá, você vai trabalhar nessa empresa aqui, que era uma concorrente da empresa que eu trabalhava, da multinacional que eu trabalhava. Falou, não, você vai cuidar da operação aqui no Brasil, a gente está querendo vir aqui para o Brasil, e você vai cuidar dessa operação para a gente. E aí eu falei, olha, eu não estou procurando um emprego, eu estou abrindo meu negócio agora. Aí eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, você toca os dois. Você toca a nossa operação no Brasil e você toca a sua. Não são bobos nem nada, sabia o que tinha na mão. Aí eu falei assim, tá bom, se vocês aceitam dessa forma. E aí isso até ajudou muito, porque eu fiquei ganhando, eu era funcionário da Alemanha ganhando em euro, no Brasil.
né? E aí eu varava à noite, pra você ter uma ideia, para dar conta dos dois. E aí passaram-se 5 anos e eu tocando os dois negócios. Aí Uau, 5 anos você casei aguentou. com a Cláudia, né? Foi tocando os dois, casei com a Cláudia. Chegou um momento, 5 anos mais ou menos depois, que eu falei que a operação da Alemanha estava muito robusta e aí só que eu falei assim, caramba, eu preciso ter a Não tô família, conseguindo. senão minha família eu não vou dar conta também da família. E aí eu pedi para sair e o meu negócio também já estava num momento que eu já estava ganhando muito mais do que eu ganhava Olha isso. como funcionário nessa outra empresa, né? E aí a minha empresa toquei e foi de vento em popa. E aí a gente sempre pensando em um produto, a gente foi, enquanto lá atrás essa parte do envidraçamento foi desenvolvendo, né? Foram aparecendo outros players, mas a gente sempre, os outros players sempre pensaram em fazer uma coisa mais barata. Eu sempre fui na contramão de querer fazer uma coisa Mais robusta, mais completa. mais sólida, mais completa, mais sofisticada, que atendesse o cliente mesmo, que ele conseguisse, que ele gostasse do negócio, que fosse uma coisa um produto de alto padrão. Um nível de exigência muito maior. Um nível de exigência E em muito todos maior. os detalhes você se preocupou, né? E aí eu fui melhorando o equipamento, sempre eu projetando, até eu fui crescendo e a Solid foi desenvolvendo. Eu vou contar uma história muito engraçada. Eu estava conversando com a Cláudia, a esposa do Rodrigo, e a Cláudia contando assim, Natália, tem dias que a gente vai dormir e fica o barulho da impressora. Essa pessoa desenvolve os protótipos que ele fabrica. E aí, primeiro de tudo, ele tem uma impressora de 3D. resina, uma impressora 3D. É. E ele faz os protótipos e fica a noite inteira fazendo, ele vai contando. E a Cláudia estava aqui contando que haja noite, que noite atrás de noite a impressora lá. Quando vem E a você luz criando. quando vem a luz de criação. inspiração, isso aí você vai lá pro escritório. Eu tenho um escritório em casa também. Aí esse mercado de vidro, eu digo que a Solid ela é uma empresa de engenharia. Ela não é uma vidraçaria, ela é uma empresa de engenharia onde a gente, para fazer um projeto, a gente calcula, a gente verifica pressão de vento, vê a altura do prédio, vê uma série de coisas e aí entrega uma solução correta, calculada, projetada para o cliente, sabe? É bem diferente do que hoje o meu mercado tem feito, esse segmento, o pessoal, os vidraceiros, eles falam, o que você quer? A gente não, faz diferente, faz uma coisa totalmente planejada, projetada mesmo. Eu como empreendedor, você tem que nunca parar de estudar, nunca você pode, senão você fica no tempo. E aí hoje a gente tem um plano, tem uma meta muito ambiciosa de ser no segmento a maior empresa na América Latina do segmento. Hoje a gente tem produtos únicos, completamente inovadores. Hoje a gente tem um envidraçamento automático, elétrico, que você pode acionar falando, no comando de voz ou por controle remoto ou na automação. Você pode abrir sua varanda ou abrir seu ambiente dessa forma. Hoje a gente tem um produto com isolamento acústico, que é completamente, assim, hoje os arquitetos estão loucos com esse negócio, que você isola realmente. Que você próprio desenvolveu a estrutura ao redor do vidro. Eu vendo a necessidade e pegando esse feedback dos arquitetos, dos engenheiros, a gente foi desenvolvendo e está hoje desenvolvendo. Vai vir muito mais coisa por aí, porque agora eu estou num nível de criatividade que assim, hoje a empresa, graças a Deus, tem desenvolvido, tem crescido. Eu como arquiteto, eu estou me realizando como arquiteto. Não faço projeto, mas não, eu estou envolvido em todos milhares de projetos, né? E isso os maiores projetos. super prazeroso, porque você passa na rua, você vem ali
tô passando Faria Lima, ó, esse aqui fiz esse aqui é esse projeto, prédio. esse aqui eu tô envolvido, tô aqui. Isso daí, você te deixa, você pega, você vê os meninos, aí eles ficam orgulhosos, né? E aí eles falam, não, eu também. Aí quando eles vão na empresa, eles falam, Solid, eles são assim, né? Isso, então você já está passando. E aí eu vejo realmente que pode vir aí uma segunda geração. Olha só, Com preparando certeza, um trio de segunda geração. Vamos ver quem é que vem. Trio pegando fogo. Rodrigo, muito obrigada. Olha, quero gravar muito mais com você e acompanhar esse sucesso de perto, hein? Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço.